ter tido esta oportunidade de partilhar convosco algumas ideias interessantes e que possam vos servir para o futuro. Eu ouvi a apresentação da Marlene Brito, focalizou aspectos essenciais do associativismo, ou seja, a sua investigação naquilo que nós estamos, na nossa história cá em Portugal. Eu agora vou partilhar convosco os que vão para Cabo Verde. Essa ideia do empreendedorismo, como vocês devem saber, hoje em dia, no mundo inteiro, o que nós constatamos é que há cada vez mais necessidade de cada indivíduo começar a preparar para o futuro. Preparar no sentido de ser um potencial empreendedor, mas também, sobretudo, em pensar no seu próprio negócio. E nós, quando temos essa perspectiva, teremos que ver quais são os pontos essenciais e aonde poderemos, pelo menos, percorrer para atingir aquele objetivo de um dia poder ter o seu próprio negócio. Porque todos nós sabemos qual é a situação hoje no mundo, em Portugal, em Cabo Verde. Cada vez mais menos emprego, a economia tem tido algumas dificuldades ultimamente no mundo e é preciso começarmos a dar passos essenciais para que possamos ter no futuro, pelo menos, alguma coisa que nos faça recuperar todo o investimento que temos tido em Portugal em qualquer época da nossa vida. Essa é a ideia que eu quero partilhar convosco, porque, ao fim e ao cabo, para ser um bom empreendedor, é preciso ter uma coisa que é muito importante: ter propriamente o espírito do empoderamento. Os jovens, digamos, em Cabo Verde, mesmo nossos cabo-verdianos que estamos cá, nós sabemos que hoje em dia é preciso começarmos a pensar na nossa própria vida com os nossos próprios pés. É preciso começarmos a trabalhar outra perspectiva, não pensar que amanhã, quando formos para Cabo Verde, todos vamos encontrar emprego. Sabemos que não é fácil, que não é possível, daí que é cada vez mais importante começarmos a trabalhar uma perspectiva de ter no futuro uma atividade que seja nossa. E a associação, como eu disse muito bem, tem um papel preponderante nesta organização, tem um papel preponderante em ajudar os cabo-verdianos a começar a dar os primeiros passos, porque nós passamos muitos anos em Portugal, muitas das vezes, despercebido. Eu, quando digo despercebido, é quando estudamos, focalizamos todo o nosso tempo só na formação da licenciatura ou do mestrado, esquecemos que nós temos que procurar outros meios de nos capacitar. Portugal sempre criou para todo o mundo a oportunidade de poder ver outras coisas, ter outras informações, outras formações que nos sirvam para o futuro. Esta é o que nós, os cabo-verdianos, agora temos que começar a pensar. Eu tenho reparado que tenho andado quase norte de Portugal em todas as associações, a tentar conversar com os jovens, a tentar perceber um pouco do dia-a-dia dos jovens cabo-verdianos cá no norte de Portugal, mas também em Lisboa. Há uma preocupação somente em ter que concluir o estudo e pensar que amanhã vou para Cabo Verde ou depois de amanhã encontro um trabalho. Mas há pouca preocupação em se investir por além da formação que estamos a dar, que estamos a assistir. Porque hoje em dia vê-se tantas conferências, tantas ações de formação que acontecem aqui em Portugal, mas poucas vezes se vê os cabo-verdianos aproveitarem dessas oportunidades. Isto é que é importante para o nosso futuro. Porque a nossa formação para o futuro começa assim. E terá que ter esse percurso. Se não tivermos esse percurso, estamos a pôr de lado grandes oportunidades que nos acontecem mesmo à frente e de uma forma despercebida passa e nem damos conta disso. E Cabo Verde, nós, como sabemos muito bem, precisa de empreendedores capazes de transformar ideias em negócios. Sobretudo, precisa de pessoas que criam oportunidades e que dominam as tecnologias e inovação. E é onde é que nós conseguimos isso? Não só dentro da universidade, mas também em outros espaços. E é preciso começarmos a trabalhar isso. E, uma vez mais, como eu digo, a associação tem um papel muito importante neste percurso. Mas, normalmente, nós, quando falamos de empreendedorismo, há sempre duas questões que são colocadas. O primeiro, o que quer ser quando for grande, ou melhor, quando concluir um curso de formação profissional, um curso
superior. Normalmente é o que nós todos inspiramos. A primeira questão que nós começamos a pensar quando estamos no curso superior, o que é que nós queremos ser no futuro? Mas muito poucas vezes pensamos o que é que precisamos fazer para conseguirmos chegar àquilo que nós queremos no futuro. Aí é que está o déficit no seio da juventude, aí que está o déficit também em algumas associações não terem criado essas oportunidades aos associados, aos jovens. É preciso também que as associações comecem a trabalhar nessa perspectiva. Criar, digamos, mecanismos para que os associados, os jovens, pudessem, por além da formação que está a fazer, da licenciatura ou mestrado, poder ter outras formações e aproveitar as oportunidades que nos surgem cá em Portugal. E são aspectos muito importantes. Um segundo aspecto que normalmente se coloca é: alguma vez pensou numa carreira em que é o próprio patrão? Todo mundo gostaria de ser patrão, mas como é que seremos patrão? Teremos que envedrar por alguma coisa no início. São aspectos que eu gostaria também que seja uma reflexão neste encontro, que podemos conversar com mais tempo à frente, mas quais são as determinantes pessoais quando queremos ser um empreendedor? Há três aspectos importantes. A primeira, a necessidade. O que é que realmente necessitamos para ser um empreendedor? Ou seja, o que é que nós devemos preocupar para que possamos ser um bom empreendedor? O segundo aspecto é a questão da oportunidade. Quais são as oportunidades que nos surgem e se estamos ou não em condições de aproveitar essas oportunidades? São aspectos que nós teremos que se preocupar. Um terceiro aspecto, que é a consequência do primeiro e do segundo, é que é a questão da capacidade. Será que estamos capacitados? São três grandes aspectos que um bom empreendedor poderá ter para que no futuro possa ter, pelo menos, uma possibilidade de emprego. Mas, ao fim e ao cabo, qual é o perfil do empreendedor? O empreendedor, pelo menos, tem que ter uma capacidade de organizar, de conduzir o seu negócio, de ajustar os seus interesses e as suas capacidades. Tudo isto vem daquilo que já falei há um bocado. A questão da necessidade, a questão do que é que queremos ser, o que é que existe e como e qual é o percurso que podemos chegar nesses três aspectos. Um empreendedor também, como nós todos sabemos, tem que ser ousado. Isto é, tem de ter a ousadia de arriscar, de correr atrás das oportunidades. É uma questão também que é pouco registrada no seio da juventude. Nós, muitas vezes, não temos essa preocupação de correr atrás. Há um certo conformismo no seio da associação, aliás, no seio da juventude, sobretudo nos estudantes cabo-verdianos. Estamos aqui a estudar, voltamos para casa, no cineminha, uma paradinha por aí, pronto, passa-se o dia. Mas poucas das vezes pensamos, e amanhã? E a nossa família toda? Os recursos? São tantos fatores e situações que muitas vezes hoje em dia levam com que um jovem acabe por não poder cumprir o seu curso, não poder ter que atingir o seu objetivo, e entra naquilo que o Carlos Jorge fez referência, a questão da delinquência. A questão de comportamentos não desejados, para não falar de todos. Todo esse processo acaba por sempre cair nisso. E muitas das vezes nós não damos conta, mesmo estando ao lado, meu primo, meu vizinho, ou meu colega do quarto, acaba por entrar nesse percurso e não se percebe. Exatamente porque há essas preocupações que muitas das vezes passa despercebido entre nós, entre os colegas, entre a associação, enfim, toda a comunidade cabo-verdiana. Mas é preciso começarmos a ter que refletir sobre isso, a ter que, sobretudo, começar a pensar. Eu amanhã, se eu quero voltar ao meu país e quero ter um emprego, tenho que ter em conta esses aspectos que eu acabei de falar. Porque senão, não vale a pena estar a perder tanto tempo aqui em Portugal, não vale a pena estar a prejudicar, digamos, a nossa relação familiar em termos económicos, se sabemos que isto não tem importância. É ou não? Eu acho que é. Mas empreendedorismo em Cabo Verde. O que é que isto de empreendedorismo em Cabo Verde? Como é que está estruturada a questão de necessidades e oportunidades? São aspectos informativos que eu queria vos passar. Vou tentar falar um pouco rápido, porque eu tinha preparado uma coisa para 45 minutos, mas vou falar em 10 minutos. Não consigo de maneira nenhuma.
Mais 20 minutos. Mas em Cabo Verde, nós quando falamos de empreendedorismo em Cabo Verde, é bom que os jovens saibam o que é que existe em Cabo Verde de oportunidades. É bom que saibam o que é possível e qual poderá dar certo. Porque uma coisa é aquilo que nós gostamos de ser, aquilo que nós ouvimos por aí, outra coisa é aquilo que é possível em Cabo Verde. Há 3 setores importantes em Cabo Verde, ultimamente, que, mesmo face à crise que tem acontecido, mesmo não agora, mas desde 2009, têm tido resultados-chave. Falamos da questão do turismo, a questão da construção civil e fluxo de investimentos estrangeiros. Mas há um setor que é o setor primário, que é o setor da agricultura e agronegócio. Isto de certeza não está nos vossos objetivos, mas é um setor que tem evoluído muito em Cabo Verde atualmente. Mas aquilo que se calhar nos interessa a alguns que estão na área da construção civil é um setor que hoje em dia tem crescido muito e tem dado, digamos, um salto alto em Cabo Verde. Apesar de nos últimos 2 anos a questão de construção civil tem tido a diminuir um pouco devido a outros fatores que não vale a pena tocar nisso, porque senão não vamos saber, porque acaba por abarcar outros aspectos que têm a ver com toda essa situação que hoje se vive em Cabo Verde, mas a construção civil nos anos, pelo menos 2007, 2018, 2009, tem crescido muito e tem dado grande resultado. Um terceiro setor, que é o setor terciário, que nós temos desde o turismo e lazer, é um setor que é o principal responsável do desenvolvimento económico de Cabo Verde. É um setor que nós, os jovens, devemos pensar quando queremos pensar na questão do empreendedorismo. Daí que as principais empresas que, por aventura, podem pensar no futuro, caso tivermos que investir em Cabo Verde, a primeira é a empresa de turismo na área do desporto. É uma área pouco explorada em Cabo Verde. É uma área que dá, porque isso liga ao turismo, aos hotéis e aos turistas. Uma outra área de interesse é a empresa ligada ao turismo rural, também pouco explorada, mas que tem potencial, caso os jovens puderem pensar nessa perspectiva no futuro. Uma outra empresa que é a empresa de apoio com serviços diversificados, agências, mas não agências de vendaria de viagem, mas sim agências de poder prestar um serviço de qualidade, não aos imigrantes, mas aos turistas, que por vezes vão por uma semana, 15 dias ou um mês, mas querem manter o seu contato com o serviço no exterior, mas não existe em Cabo Verde alguém que tenha uma prestação de serviço de qualidade, que ele entra na internet, consegue falar com a empresa que está no estrangeiro, que consegue ter fax a hora. Há sempre essa dificuldade. Desde a questão da eletricidade, a questão de qualidade do serviço prestado, a questão do profissionalismo. Porque muitas vezes não encontra um profissional que consegue falar inglês, conhece a informática, domina todos os aspectos de contabilidade, para que eu, estando em Cabo Verde, se sou, digamos, turista, possa estar lá e poder prestar, digamos, atenção aos meus serviços fora do país. Esse tipo de atividade não existe em Cabo Verde como potencial. É preciso que vocês tenham essa potencialidade, se quiserem, porque estão num lugar propício para isso. Um outro setor importante que é a organização de promoção de eventos. Vejo o que nós estamos a fazer é tipo de uma promoção de eventos. Mas os eventos em Cabo Verde são o quê? O Gamboa vai acontecer daqui a pouco. São, digamos, vários outros que acontecem, mas não me parece eventos sistemática que move com o povo cabo-verdiano, move com os turistas, cria recursos, são bem. Isto é que é preciso que os jovens comecem a pensar, se é que realmente querem voltar a Cabo Verde e poderem ter. O setor da comunicação com a gestora marítima, a curto e médio prazo, por nós podemos Cabo Verde poderá vir a ter oportunidades interessantes nessa. Não sei se estão a acompanhar a evolução da construção de pontos de na praia, de São Vicente cada vez melhor, os aeroportos, tudo isto leva com que haja mais a movimentação dentro do país. Mas é preciso que também os recursos sejam qualificados para dar resposta a essa gente e a essas instituições. Um outro aspecto importante é o setor do negócio financeiro. Há poucos especialistas nessas áreas. Temos licenciados, mestrados na área financeira, mas não temos licenciados e mestrados qualificados, peritos, em que, mesmo que eu tenha uma pequena empresa, mas eu não preciso ter que ser perito na contabilidade, mas posso recorrer a um jovem
que tenham um tipo de prestação de serviço para esse efeito. Isto não existe. Ou se existe muito pouco, não é suficiente. O que é que acontece? É que as coisas ficam naquilo. A resposta é sempre médio. Mas é preciso ter pessoas qualificadas nesta área. Um setor que deve também investir, claro, para os alunos que estejam em curso de área de gestão e contabilidade, é uma oportunidade. A empresa de consultoria na área financeira, nós podemos ver que uma grande parte das empresas financeiras de consultoria são de Portugal. Cabo Verde também tem. Eu ia pedir ao Dr. Jorge que concluísse por oral a sua comunicação. Depois vamos dar a palavra ao público. Vou passar rapidamente os itens só para dizer quais as instituições, isto é importante, conhecem quais as instituições, digamos, ligadas ao empreendedorismo que existem em Cabo Verde, por além do Instituto de Emprego de São Portugal, que todos nós conhecemos, a Agência de Empreendedorismo de Cabo Verde, que é o ADEI, a Oficina de Empreendedorismo também em Cabo Verde. São instituições que devem procurar, quando forem para Cabo Verde, ou que precisem, pelo menos, de ter informações e conhecimento do que é que existe. São essas, vocês podem rapidamente. Eu posso até deixar essas apresentações de futuro e vocês distribuem entre vós essas informações, de modo que vou passar desde os incentivos, o que é que existe. Tinha preparado digamos, o que é que é preciso para que toda essa conversa seja enquadrada num projeto do negócio, mas não tenho tempo aos seus slides, para isso. Em termos de incentivos, existem vários incentivos em Cabo Verde, desde incentivos fiscais, também tributários, mas também as instituições que eu falei de termos de empreendedorismo também têm os seus incentivos que devem recorrer, devem consultar o e-mail por esse efeito, porque o tempo não dá para falar sobre isso, mas que eu vou explorar um pouco das fases do projeto. Isso são informações que por vezes já conhecem, mas que é preciso que seja, digamos, estruturado de uma forma pertinente e que possam ter, digamos, aceitação a nível de instituições em Cabo Verde. Tanto de forma que fico por aqui, se calhar com o tempo, nós podemos voltar a conversar nesse, porque são aspectos importantes que, sobretudo para camadas jovens que querem voltar para Cabo Verde, possam estar preparados.